Então aqui novamente o Almir fazendo a demonstração e dando continuidade àquele projeto do qual eu faço uma conexão com o Lazarus, faço conexão da aplicação Lazarus feita com Lazarus no banco via TCP. Vou então abrir o mesmo projeto, vou abrir o projeto e vou fazer agora uma função de busca através da nossa tabela que está lá online. Então vamos abrir o projeto. O projeto se encontra em C projeto, uma pasta específica que fizemos, por exemplo, da última vez que a gente fez o teste do exemplo, a gente fez um cadastro usando a tecnologia por camada de TCP. Agora nesse exemplo vamos usar um exemplo de uma busca usando a função key do bloco CQL. Então aqui como estava nossa última aplicação, e usamos então um TCP para esse tipo de projeto. No caso, vamos usar o mesmo formulário, porém eu vou demonstrar a função de busca. Vou colocar um botão aqui provisório. Eu vou fazer a função no edit change. Então vou colocar um TCP, deixa eu ver, TCP, outro TCP, outro componente TCP, e vou anular esse que está no formulário, colocar TCP2 como TCP2. Então no exemplo anterior usamos o TCP e agora o TCP2. O nome é TCP2, certo? Eu quero só que você ignore aí aqui o som de fundo, local barulhento. Então vamos usar o método conectar que foi usado no TCP2, do TCP1 para TCP2, ignorando a ação do TCP original do início. Vamos sim colocar então as mesmas portas que foi usado no exemplo anterior, e então ele será conectado no TCP2 para a próxima para a porta. No evento onConnect do TCPort do TCP2 onConnect, aqueles famosos show message, eu vou até copiar aqui, show message conectado, Ctrl C. Ao conectar-se no TCP2, qual estamos fazendo, ele vai dizer que está conectado, certo? E aí é o seguinte, no exemplo anterior de cadastro, era clicando no cadastrar, ele fazia a query e trazia a busca. Então o que seria? Seria isso aqui anteriormente. No nosso caso agora desse evento que vamos fazer, ele não é no botão clique, ele não é o edit change. Então o que acontece? Vamos primeiro então colocar o código de resposta. No caso a resposta do anterior era assim, on receive, que ficou mais ou menos assim. É simples, um código simples. Cria um string list e TCP response vem para ele. Então vamos lá. Basicamente é o queixar 1, ou seja, loop de base 64 apenas 1 e a socket que é uma constante. Então basicamente é isso que seria um receive com a diferença. Então vamos começar com o edit change, que é quando envia a query. Um edit change, o que acontece? Eu vou querer que no edit change se o edit change edit um change ponto texto, se o comprimento dele, o length, se o comprimento é igual, maior ou igual a 3, então ele vai disparar o evento.
o evento qual é? Fazer uma busca lá na base de dados via TCP. Para isso, vamos usar TCP Query, que é o método de envio das queries com bloco de comando SQL para o servidor. No caso aqui, a TCP Query exige três tipos de argumento. Um, sabemos que é o decode char para decodificar a base 64. Aqui eu estou usando como um. O segundo é a string que representa a sentença do bloco SQL. Eu vou deixar em vazio por enquanto. E o outro é o nome da query. No caso aqui é TCP2. TCP2 é o nome do componente TCP. Como mostrado aqui, o TCP1 usamos antes e o TCP2 aqui. Então o que acontece? Vamos montar uma query com o comando key. O comando key, lá no bloco SQL, como podemos ver, tem um nome chamado key. Então, como já importamos a biblioteca SQL para nossa aplicação, então bastamos formar aqui uma sentença variável SQL vai ser, vamos formar como string, Então o que acontece? SQL vai receber que a função que é, vamos jogar na base de dados procurando uma tabela determinado campo. Para isso vamos formar aqui as variáveis para a base de dados, tabela, e o ID, o campo. Então vamos lá, vamos definir que DB vai ser o caminho do banco lá no servidor, considerando que eu esteja no cliente remoto. Dist table, que é a tabela, será o nome da tabela que vamos usar. No caso, estou acessando a tabela pessoas, ok. Então ID vai ser o nome da ID, vai ser o nome do código que vamos digitar no edit. Então vamos edit 1 ponto texto, ID receber edit 1 ponto texto, só para ficar mais organizado. Então o parâmetro aqui vai exigir que eu digite o DB, a tabela, o ID, where field, where select where, qual campo, where campo. Como essa sentença where nominalmente ele é irrisória nesse sistema, eu vou escrever aqui apenas para uma questão de informação. O ID data é obrigatório, ID field não é obrigatório. Você pode estudar na sintaxe SQL lá que você vai entender esse conceito. O ID data é obrigatório, que é justamente o ID que vem da caixa de edição. O índice query é o campo qual vou buscar como base. Lógico que o tipo que ele usa geralmente o indexador. Geralmente a gente coloca o indexador no campo 0, mas aqui é como string, não se engane, é como string. O sistema funciona como strings, ou seja, que ele usa tudo como string. Então o que acontece? A função key da biblioteca CSV to Pascal, ele converte a sentença num bloco SQL que vai na variável SQL. Então a variável SQL é colocada na função do TCP. Então será feito. Observa que o TCP ele apenas envia uma query. Porém, no evento onReceive do TCP, ele tem um evento onReceive. No evento onReceive,
Vou colocar então no evento onReceive do TCP, é onde obtemos a resposta. Então obteremos a resposta. Eu quero apenas que ignore aí o fundo, por exemplo, TCP response. Estamos usando TCP2, TCP response é a resposta do servidor, é de onde vamos obter os dados. Então, para isso precisamos de duas variáveis: a key da base e a socket, que é a socket é um sistema, uma constante da classe, portanto só basta repetir: constante da classe socket. Então o que acontece? Vai vir um resultado a partir dessa resposta. Então vou criar aqui, vocês vão entender o que é o comando que é muito importante. Uma variável s, que é uma string list. Essa string list é criada de string list.create. Detalhe, a resposta do comando key, ela vem como um texto empilhado. Então s.text vai receber a resposta. Porém, como é um texto empilhado, cada item cada campo vem numa variável de strings. Então a gente pode jogar na caixa de edição cada item da variável. Então temos 3 caixas de edição. Vamos então fazer edit1, que é a caixa de edição 1, ponto text vai receber s.strings string list strings. Qual é a string? A primeira, string 0, primeira strings. Ctrl C. A segunda caixa de edição vai receber a strings 1, que é referente ao nome, e a caixa 3 de edição vai receber a strings 2. Como podemos observar, o campo da tabela pessoas tem 3 campos, como aqui: pessoa, ID, nome e crédito. E para o comando Q, ele vem empilhado, não como tupla, mas vem como empilhado. Então, após repassar cada item para as caixas de edição, eu vou dar liberar. Então vamos conferir. onChange temos o envio se comprimento maior que 3, maior ou igual a 3, então ele vai disparar lá no servidor tal. Para isso deve estar conectado. Vamos rodar e vamos verificar isso, observando se o nosso servidor está ativo, e aí vai ser executado. Então estamos rodando a aplicação. Estamos rodando a aplicação. Vou diminuir algumas aqui. Aí está sendo criada a compilação do Lazarus. E aí foi compilado com certeza. Está em fase de depuração. Eu vou rodar essa aplicação a partir da pasta do projeto e não da compilação de depuração. Então, como podemos observar lá no nossa base de dados, tem uma tabela com alguns dados, como podemos observar aqui. Tem uma tabela com alguns dados, tabela de pessoas. Vou abrir aqui no editor com alguns códigos. Eu vou digitar uns códigos na aplicação e esse código vai me resultar. Isso é, se eu não tiver errado em alguma parte do código, mas vamos fazer essa tentativa. Eu vou digitar então um código de uma pessoa 003
Ah, sim. Eu tenho que conectar. Então vou conectar. Conectado. Agora devo digitar o código. Olha aí. Voltou, retornou o nome Samuel. Como podemos observar, Samuel foi retornado. Se eu digitar o código 1, olha lá, Almir foi retornado. Pode conferir então que essa conexão ela é por TCP. Eu estou fazendo aqui no meu computador tanto o papel do servidor quanto o papel do cliente. Mas a tecnologia é como se você estivesse no Japão acessando uma base nos Estados Unidos. É a mesma coisa. Não tem diferença. Então vamos. Olha lá, Romeu. Vamos lá então. Rose. Olha só. Então, on edit change funciona perfeitamente. Então, se você gostou do projeto, você pode baixar o CSV Comp DB, toda a documentação lá no meu blog. Se você precisar de uma auditoria ou de uma consultoria a respeito do projeto e precisar implantar na sua empresa, ou sua empresa precisa de uma tecnologia nova de boa performance com boa documentação, aqui em toda a região de Belo Horizonte eu atendo aqui pessoalmente. Se sua empresa for daqui de Belo Horizonte, compareço, posso lá dar explicação como funciona, posso instalar, dar exemplos, fazer treinamentos. E a vantagem é que o sistema CSV Comp DB, quando foi desenvolvido com a intenção de reduzir assim, gasto computacional. Por exemplo, a nossa tecnologia do NoSQL, ela não se baseia em JSON. O JSON futuramente vai representar uma grande dor de cabeça para a computação, devido a ser um sistema muito verboso, enquanto que o CSV delimitado é um tipo de arquivo leve e fácil de manipular.